Começamos agora a última fronteira com Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel. Bom dia. Vamos iniciar com encontros imediatos. O que é que falas esta semana? Precisamente, encontros imediatos, quase do terceiro grau, homenagem a Spielberg, de estrelas e luas. Vamos começar rapidamente. O telescópio espacial Gaia, que está lá em cima, que está a mapear, que está a estudar a órbita, a posição de milhões e milhões e milhões de estrelas, tem dado informações preciosas aos astrónomos, muito trabalho dos astrónomos aqui na Terra. E um dos trabalhos foi apresentado nesta última semana e fala-nos sobre como é que a órbita das estrelas afeta, digamos assim, de outras estrelas, não o Sol, obviamente, afeta o nosso próprio sistema solar, nomeadamente a nuvem de Oort, que é um grande reservatório de cometas, de asteroides gelados, muito gelados, que engloba, no fundo, o sistema solar. Esta nuvem de Oort, para teres uma pequena ideia, está a cerca de 15 bilhões de quilómetros, notação europeia, não é 1000 milhões, é 15 bilhões de quilómetros do Sol, cerca de 100 mil vezes a distância da Terra ao Sol. E, portanto, temos, no fundo, uma grande esfera de cometas e asteroides a proteger, entre aspas, o nosso sistema solar mais interior. Então, o que diz este estudo é que, à medida que o Sol vai orbitando o centro da nossa própria galáxia, vai encontrando também outro tipo de ambientes e vai encontrando também outro tipo de estrelas e órbitas de outras estrelas. E, portanto, nós temos que considerar que há estrelas que passam nas redondezas do sistema solar e que podem agitar, digamos assim, precisamente essa nuvem de Oort. Primeiro impacto evidente, ao agitar essa nuvem de Oort, olha, é como se fosse agitar uma colmeia. Aquilo começa a tirar, digamos assim, corpos, cometas, alguns se calhar para fora da nuvem de Oort e outros para o interior do sistema solar. Quer isto dizer que estamos em perigo? Não. Quer apenas dizer que o espaço entre os planetas é muito, muito, muito vasto, mas, de facto, quando alguma estrela passa ali perto da nuvem de Oort, e quando se fala em perto, neste caso os astrónomos consideram que quando uma estrela passa a cerca de 60 bilhões de quilómetros, pode afetar gravitacionalmente, precisamente, essa nuvem de Oort. Então, este estudo, no fundo, fez uma extrapolação, uma análise da órbita de cerca de 300 mil estrelas, num período de 5 milhões de anos, no passado e no futuro. E traz-nos resultados extraordinários. Diz-nos, por exemplo, que cerca de 97 dessas 300 mil estrelas vão passar até cerca de 150 bilhões de quilómetros nos próximos 5 milhões de anos. E que 16 dessas estrelas, que estão neste momento analisadas na sua órbita, chegam a cerca dos tais 60 bilhões de quilómetros, ou seja, que podem afetar, no fundo, a estabilidade gravitacional da nuvem de Oort. Em particular, e este estudo é precioso também neste ponto de vista, em particular, há uma estrela chamada Gliese 710 que, daqui a cerca de 1,3 milhões de anos, portanto, podes imaginar que não é amanhã, mas pronto, é daqui a 1,3 milhões de anos, vai passar a apenas 2,3 bilhões de quilómetros. Portanto, bem dentro da nossa nuvem de Oort. Bom, nessa altura pode efetivamente afetar de grande maneira aqueles cometas e asteroides que estão lá. Aqueles cometas são cometas que têm um período orbital à volta, no fundo, do nosso Sol de centenas e centenas e centenas de anos. Portanto, mesmo quando essa estrela passar a nuvem de Oort, nós só vamos sentir eventualmente essas perturbações no período orbital em séculos, digamos assim, desses cometas, mas, portanto, este estudo é particularmente interessante para nos mostrar essas contingências de encontros de estrelas. E, portanto, nada de muito preocupante, mas pelo menos lança-nos alerta que nós não vivemos, digamos assim, num sistema isolado de outras estrelas, não, que há órbita de outras estrelas que podem afetar também a nossa própria nuvem de Oort. Mas temos também outros encontros imediatos, digamos assim, um outro estudo que foi apresentado, que ainda precisa de mais validação científica, é preciso que se diga, foi um estudo publicado no Archive, e que diz que há 2 pares de luas que orbitam Urano, que são capazes de ter um destino muito pouco aconselhável para elas, obviamente, nos próximos tempos. Vamos até Urano, e em Urano nós encontramos 27 luas conhecidas para já, e o que diz este estudo, analisando as órbitas precisamente dessas luas, é que uma das luas, mas as luas mais internas, que até afeta a própria forma dos anéis de Urano, porque aquela forma dos anéis não é bem como aquela imagem que estava ali a demonstrar. Os astrónomos descobriram que tem quase que uma forma piramidal, digamos assim, um triângulo daqueles anéis, e tudo isso é obra de uma lua chamada Créssida, que afeta ali a estabilidade dos anéis de Urano. E então o que diz este estudo é que Créssida, devido à órbita que tem,
daqui a aproximadamente 1 milhão de anos, poderá mesmo ter uma colisão com uma outra lua de Urano chamada Desdémona. Quem conhece a obra de Shakespeare sabe do que é que nós estamos a falar, porque as luas de Urano têm o nome precisamente de personagens da obra de Shakespeare. E, portanto, daqui a 1 milhão de anos, então, temos provavelmente o choque, o embate dessas duas luas, mas diz também este estudo que não são apenas estas duas luas. Mais duas, nomeadamente Cupido e Belinda, também irão colidir algum tempo depois desta primeira colisão. Este estudo também diz outra coisa que é mais ou menos expectável. É que muito do material que se encontra nos anéis de Urano, tal como já desconfiámos que acontece também nos outros anéis, muito desse material pertence a luas que no passado colidiram e, portanto, os seus restos ficaram ali a orbitar à volta de Urano e criando o magnífico sistema de anéis. Bom, Miguel, e depois destes estudos com estrelas e luas, há um fogo de artifício que se junta a esta mesa e que fala de um outro tema. Qual é? É um fogo de artifício precisamente, mas robótico, da humanidade. Não nos nossos céus. Confesso que é um tema particularmente emotivo para mim. Estamos a falar do fim de uma das grandes missões da NASA. Estamos a falar da sonda Cassini, que na sexta-feira, depois de praticamente 2 décadas, no fundo, de existência desta missão, vai terminar os seus dias precisamente nos céus de Saturno. Ora, a questão que se coloca, e vamos aqui fazer até mesmo uma cronologia dos acontecimentos. Tudo começou, estes rituais fúnebres, digamos assim, começaram a 22 de abril, quando a Cassini sofreu um impulso gravitacional dado pela Lua Titã, que a atirou para órbitas, para mergulhos, digamos assim, cada vez mais próximos do planeta. Chegou precisamente a passar por entre os anéis. Temos imagens deliciosas também e ciência deliciosa da própria estrutura dos anéis dada por estes mergulhos. E então, na sexta-feira, vai começar a entrada, precisamente, da Cassini por entre a atmosfera de Saturno. Não vai ser nada meigo. A Cassini vai lutar até os últimos segundos para ter a sua antena virada para a Terra para transmitir dados. É preciso que se diga que... E poderão ser ainda importantes. E que vão fornecer ciência e que vão ser trabalhadas ao longo das próximas décadas. E, portanto, e grande parte dos instrumentos científicos vão estar a trabalhar até à última. E o que é a última? É quando a atmosfera de Saturno, devido, obviamente, à velocidade com que vai entrar na atmosfera, vai autenticamente criar uma chuva de detritos robóticos da humanidade. Acho que é uma coisa até poética para se dizer em Saturno. E é preciso que se diga que, no fundo, às 9h37 do dia 15 de setembro começa o mergulho final e depois, ao 12h53 de sexta-feira, a Cassini entra precisamente na atmosfera de Saturno e, provavelmente, 1 minuto depois, aos 12h54, será o fim das comunicações com a Terra. Será o fim, no fundo, da Cassini. E temos tanto para agradecer à Cassini, porque mostrou-nos isto que nós estamos a ver. Mostrou-nos Encélado, mostrou-nos jatos de pluma de vapor de água de Encélado. A Cassini snifou autenticamente, desculpa o termo, precisamente as plumas de vapor de água de Encélado. Mostrou-nos Titã, como nunca tínhamos visto. Aliás, a Cassini levou à boleia a sonda europeia Huygens, que aterrou precisamente em Titã, e mostrou-nos que Titã é uma terra primitiva, autenticamente. Um mundo, uma lua de hidrocarbonetos que tinha uma atmosfera, se calhar, muito parecida com aquilo que era a terra primitiva. É um laboratório, digamos assim, também de biologia, o próprio Titã. Mostrou-nos a estrutura dos anéis de Saturno, lançou-nos pistas sobre oceanos subterrâneos em muitas outras luas. Não conseguiu ainda, para já, resolver o mistério de qual é o período, qual é o dia, qual é a duração do dia de Saturno, porque há dados muito interessantes sobre o próprio campo magnético de Saturno. E, portanto, a Cassini é, no fundo, uma embaixadora das últimas grandes missões, até mesmo em termos orçamentais da NASA. E, portanto, a 15 de setembro vamos também prestar-lhe homenagem por tudo aquilo que nos deu. Miguel, foram 13 anos de... Sabes, no fundo, foi em 2004 que tudo começou, mas as missões espaciais começam praticamente uma década antes. Portanto, estamos a falar de décadas de planeamento, de execução, de lançamento da missão, da viagem até Saturno e depois todo o trabalho extraordinário que nos deu desde 2004 ali na zona de Saturno e das suas luas. Portanto, fica aqui também a nossa homenagem à Cassini. Miguel, temos agora a oportunidade de ver a imagem da semana. O que é que trazes para comentar? E pergunto se há alguma curiosidade.
Olha, é mais uma homenagem que no fundo vamos fazer. A outra missão mítica, a velhinha missão Voyager, fez 40 anos, na semana passada. Isto são imagens de arquivo, 1977, há 40 anos quando foi lançado. São duas missões emblemáticas também da NASA. Foram as primeiras as missões que nos mostraram Urano e Neptuno. Nós não conhecemos nada mais de Urano e Neptuno, de perto, que não seja dado precisamente pelas Voyager, neste caso a Voyager 2. E foram também as primeiras missões a fotografarem de perto Júpiter, Urano e Neptuno. Portanto, foram as sondas que nos deram as primeiras ciência e imagens dos planetas gigantes para lá dos planetas terrestres. E foram também as missões que prepararam as outras missões que foram a Júpiter e Saturno, nomeadamente a Galileu, nomeadamente a Cassini, e que também forneceram as bases para as próximas missões que já estão projetadas para essas zonas. E, curiosamente, todos nós sabemos que nas Voyagers estão os discos dourados, emblemáticos também, que contêm imagens e sons da Terra. São também embaixadoras daquilo que é um bocadinho da humanidade e que estão acopladas precisamente ali na nave. E, curiosamente, sabes que há lá uma imagem que Carl Sagan, uma das pessoas que participou neste projeto, que Carl Sagan identificou como, na década de 70, uma imagem que representa Portugal e Espanha. Sim, está lá uma imagem que representa precisamente o que é Portugal e Espanha, e eu vou pedir... Ora, aqui está. Esta é a imagem que está na Voyager e que representa um homem a cozinhar peixe. E de acordo com o documento que está descrito, precisamente no disco dourado, esta é a imagem que representa Portugal e Espanha, precisamente nas Voyagers. Fica aqui, no fundo, a nossa também homenagem à missão Voyager e este pequeno retrato, esta pequena curiosidade. 40º aniversário do lançamento da Voyager. Obrigada, Miguel. Obrigado. Até para a semana.